Enquanto os cristãos anunciam a graça como o cumprimento da promessa, os judeus seguem firmes na Torá, rejeitando completamente o Novo Testamento. Será que estamos falando da mesma fé ou de dois caminhos totalmente opostos? Hoje, vamos encarar uma das divisões mais profundas e menos compreendidas das Escrituras. Antes de mergulhar nessa revelação, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais. E comenta aqui embaixo. Você acha que é possível seguir a Deus sem aceitar o Novo Testamento? Quero saber a sua visão. Vamos debater com respeito e profundidade. Durante séculos, judeus e cristãos têm reivindicado a fidelidade ao mesmo Deus e às mesmas Escrituras, especialmente ao que os cristãos chamam de Antigo Testamento e os judeus chamam de Tanakh. No entanto, apesar da origem comum, essas duas tradições religiosas tomaram rumos drasticamente diferentes. Para os cristãos, a vinda de Jesus representa o clímax da revelação divina, inaugurando uma nova aliança baseada na graça e acessível a todos os povos. Para os judeus, essa mesma figura é vista como uma ruptura teológica, um desvio que contraria os fundamentos da Torá e da tradição profética. Essa diferença de entendimento não é superficial, nem recente. Ela está enraizada em dois modos distintos de ler e interpretar os textos sagrados. Enquanto o cristianismo se estrutura a partir da crença de que Jesus é o cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel, o judaísmo continua aguardando o Messias prometido e vê no Novo Testamento uma construção externa à sua fé, que não se encaixa no cânon autorizado nem nos parâmetros tradicionais de revelação divina. Estamos, portanto, diante de duas visões que compartilham símbolos, personagens, histórias e até a linguagem religiosa, mas que divergem profundamente na forma como compreendem o plano de Deus para a humanidade. O que está em jogo aqui não é apenas uma diferença doutrinária, mas uma tensão hermenêutica. Como se interpreta da Escritura? O que é considerado revelação? Quem define os limites do texto sagrado? Essa tensão é muitas vezes silenciosa. Não se trata, na maioria dos casos, de um confronto aberto, mas de um abismo interpretativo que afeta profundamente a identidade de ambas as tradições. Entender esse cenário inicial é fundamental para que possamos avançar com clareza para os pontos de conflito e confronto. O centro do conflito entre cristianismo e judaísmo não está simplesmente na figura de Jesus, mas naquilo que ele representa em relação à revelação, à salvação e à continuidade da aliança entre Deus e seu povo. Para o cristianismo, a cruz é o ponto de virada da história da redenção. Para o judaísmo, é um símbolo externo, desprovido de autoridade profética e sem relação com a esperança messiânica anunciada nas Escrituras hebraicas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma com clareza a nova condição do ser humano diante de Deus por meio da graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 13:3-24. Essa frase não é apenas teológica, mas estrutural para o pensamento cristão. Ela declara que a justificação, ou seja, o ser considerado justo diante de Deus, não vem pela observância da lei, mas pela fé em um evento redentor centralizado em Jesus. Essa proposição confronta diretamente a base da teologia judaica. A Torá, que para os judeus não é apenas um código moral, mas a revelação viva da vontade de Deus, nunca foi vista como um caminho ultrapassado, mas como a própria expressão da aliança eterna entre Deus e Israel. Deuteronômio 30:11-14 afirma que os mandamentos não estão além do alcance do povo, mas muito perto de ti está a palavra, na tua boca e no teu coração, para a praticares. Ou seja, segundo a visão judaica, a salvação, entendida como permanência na aliança, está acessível por meio da obediência, arrependimento e retorno constante ao pacto estabelecido no Sinai. Essa diferença gera a ruptura fundamental. O cristianismo proclama uma nova aliança inaugurada pela fé em Cristo. O judaísmo rejeita a noção de que essa nova aliança tenha de fato ocorrido. O texto de Jeremias 31:31-34, amplamente citado por cristãos como profecia da nova aliança,
é interpretado no judaísmo como uma promessa ainda futura, que envolverá toda a casa de Israel e Judá, num tempo de restauração messiânica universal, não como um evento já realizado no primeiro século. Mais ainda, a própria ideia de graça ganha contornos distintos nas duas tradições. Para o cristianismo, a graça é dom imerecido, que substitui a exigência legal como meio de reconciliação com Deus. No judaísmo, embora a misericórdia divina seja amplamente afirmada, ela não se opõe à lei, ela a acompanha. Salmo 103 é exemplo disso, exaltando a compaixão de Deus, mas sempre em paralelo ao chamado, à obediência e ao temor do Senhor. A justiça divina e sua misericórdia caminham juntas, e não em oposição. Esses dois sistemas se chocam, pois operam com lógicas diferentes sobre o relacionamento com Deus. Um foca na fé como resposta à graça manifestada em Cristo, o outro na fidelidade à aliança revelada na Torá como expressão do amor divino. O que para um é cumprimento, para o outro é ruptura. O que para um é libertação, para o outro é desvio. O que está em jogo aqui não é uma diferença qualquer. É o próprio fundamento da fé, da identidade e da esperança escatológica. A fé cristã, sem o Novo Testamento, perde seu eixo. A fé judaica, com ele, se sente desfigurada. Se a promessa é uma só, por que as interpretações são tão diferentes? Como dois povos que afirmam seguir o mesmo Deus, podem ler as mesmas palavras e chegar a conclusões tão opostas. Poucos conceitos bíblicos provocaram tamanha divergência quanto os termos lei e graça. Ao longo dos séculos, o cristianismo os apresentou como representações de dois modos distintos de relacionamento com Deus. A lei como expressão de um pacto baseado em obediência e a graça como revelação de um novo tempo, fundamentado na fé e no favor imerecido. O judaísmo, por sua vez, nunca viu a Torá como opositora da misericórdia divina, mas como o próprio canal pelo qual a graça se manifesta. Para compreender essa tensão, é preciso começar pela raiz. A palavra hebraica Torá, frequentemente traduzida por lei, significa literalmente instrução, ensinamento. Ela não se refere apenas a mandamentos, mas a toda a revelação divina dada a Israel, especialmente no Sinai. A Torá inclui orientações morais, civis, cerimoniais e espirituais, e é, no coração do judaísmo, um dom de amor, não um fardo. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8, Moisés declara: "E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós?" A lei, aqui, é vista como privilégio, não como peso. No entanto, ao chegar ao Novo Testamento, vemos uma reconfiguração radical dessa relação. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, afirma: "De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados." A imagem do aio, uma figura pedagógica da cultura greco-romana, representa alguém encarregado de guiar uma criança até a maturidade. Assim, a lei, para Paulo, teve um papel temporário e preparatório. Ela revelou o pecado, mostrou a impossibilidade da perfeição humana e, por fim, apontou para a necessidade de um redentor. Essa leitura não é apenas interpretativa, ela é existencial. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça." Aqui, a graça é apresentada como nova realidade espiritual, um estado de reconciliação com Deus, não baseado no cumprimento de mandamentos, mas na aceitação da obra de Cristo. Porém, essa mesma afirmação levanta imediatamente a acusação de antinomismo, a ideia de que a graça torna a obediência irrelevante. Paulo responde a essa distorção de forma enfática: "Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei." Romanos 3:31. Ou seja, embora a salvação não venha por obras da lei, a graça não é licença para o pecado. A obediência continua a ter valor, mas não como moeda de troca para a justificação. No judaísmo, essa separação entre obediência e salvação
nunca existiu da mesma forma. A obediência à Torá é vista como resposta amorosa à eleição divina, e o arrependimento, techuvá, é o caminho pelo qual se restaura a aliança com Deus. O Salmo 103, versículo 17, expressa isso. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia não anula o temor, e o temor não cancela o amor. Ambos coexistem. O grande contraste, portanto, não está no valor da obediência, mas no fundamento da aceitação diante de Deus. O cristianismo ensina que o ser humano não pode, por suas obras, alcançar justiça diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E que somente a fé na graça manifesta em Cristo pode restaurar essa condição. Já o judaísmo acredita que a aliança, selada no Sinai, permanece em vigor, e que a fidelidade a essa aliança é o caminho que Deus designou para Israel. Ambas as tradições reconhecem a misericórdia divina. Ambas falam de arrependimento, de retorno, de perdão. Mas onde o cristianismo vê na cruz a graça definitiva que transforma o relacionamento com Deus, o judaísmo vê um chamado contínuo à vida santa, baseada na revelação perene da Torá. Se a graça é dom gratuito e a lei é instrução divina, por que parecem tão inconciliáveis? Será que entendemos mal um dos dois? Ou ambos? Talvez a verdadeira divisão não esteja entre lei e graça, mas entre a forma como cada um lê o que Deus revelou. Se a graça é dom gratuito e a lei é instrução divina, por que parecem tão inconciliáveis? Será que entendemos mal um dos dois? Ou ambos? Talvez a verdadeira divisão não esteja entre lei e graça, mas entre a forma como cada um lê o que Deus revelou. Se estamos lidando com o mesmo Deus e os mesmos textos, por que a conclusão é tão diferente? Será que o que realmente está em jogo aqui não é apenas teologia, mas a própria forma como enxergamos a verdade? A divergência entre cristianismo e judaísmo não é apenas uma diferença de opinião sobre figuras históricas ou símbolos religiosos. O que está realmente em jogo é o modo como cada tradição concebe o relacionamento com Deus, a natureza da verdade revelada e a própria finalidade da existência humana. Para o cristianismo, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, mas o eixo da história da salvação. João capítulo 1, versículo 17, sintetiza essa visão com uma frase que se tornou uma âncora teológica para milhões. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esta declaração opera com uma lógica de contraste. Moisés como mediador da lei, Jesus como portador da graça. Trata-se de um deslocamento de centro. A antiga aliança, baseada na observância da lei, cede lugar a uma nova, fundamentada na graça, acessível não por mérito, mas por fé. Porém, essa centralização da fé em Cristo gera um problema insolúvel para o judaísmo. Ela implica que a aliança feita com Israel foi, em algum nível, superada, cumprida ou mesmo encerrada. Isso é teologicamente inaceitável para a tradição judaica. Em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A aliança estabelecida com os patriarcas e selada no Sinai não pode ser desfeita. Se Deus prometeu eternamente, então ela permanece. Portanto, a proposta cristã de uma nova aliança que torne a anterior obsoleta parece, ao olhar judaico, não apenas incorreta, mas uma violação da fidelidade divina. Há aqui uma tensão insustentável entre duas confissões. Para o cristão, não aceitar o Novo Testamento é rejeitar a revelação final e plena de Deus. Para o judeu, aceitar o Novo Testamento é abandonar o pacto eterno feito com o povo de Israel. Não se trata de diferenças conciliáveis, mas de interpretações mutuamente excludentes, e isso levanta uma pergunta inevitável. Se ambos afirmam crer no mesmo Deus, como é possível que esse Deus tenha revelado caminhos tão distintos? Ou será que um desses caminhos não é revelação, mas construção humana? Essa é a pergunta que se impõe.
e que poucos têm coragem de encarar com honestidade. O que cada tradição afirma com convicção é que a outra, embora sincera, está enganada. Essa revelação é desconfortável. Ela obriga o cristão a confrontar o fato de que sua fé é, para o judeu, um equívoco teológico e obriga o judeu a considerar que, se Jesus for mesmo o Messias, então toda a estrutura religiosa construída em torno da Torá, sem ele, estaria incompleta. O espaço comum desaparece. Não há zona neutra. No entanto, compreender essa tensão não deve nos levar à hostilidade, mas à profundidade. Porque somente quando reconhecemos o que realmente está em jogo é que podemos abandonar as caricaturas e ouvir com seriedade o que cada tradição, com séculos de reflexão, está tentando preservar. A fidelidade a Deus, segundo a luz que cada uma acredita ter recebido. Mas, e agora? Se não há um ponto neutro, como seguir? Estaríamos, então, condenados a escolher entre fidelidade e erro, entre fé legítima e ilusão? Ou haveria um espaço onde a consciência, a Escritura e o temor a Deus se encontram em meio à divergência? Diante de tudo o que foi exposto, as raízes históricas comuns, o desenvolvimento de doutrinas divergentes, a colisão de interpretações e a revelação de que não estamos apenas diante de tradições paralelas, mas de visões que se excluem mutuamente, surge uma pergunta inevitável. Seria possível que o mesmo Deus tenha estabelecido dois caminhos de fidelidade, ou apenas um é verdadeiro? Essa não é uma questão acadêmica ou teórica. Ela atinge o centro da identidade religiosa de cristãos e judeus. A Bíblia afirma, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A unicidade de Deus, que é o ponto de partida do monoteísmo bíblico, parece exigir uma unidade também em sua revelação. Como então explicar que judeus e cristãos, ambos servindo ao Deus de Abraão, interpretem sua vontade de forma tão oposta? O cristianismo apresenta-se como a consumação das promessas feitas a Israel, oferecendo em Jesus uma reconciliação definitiva entre Deus e a humanidade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 declara: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Essa afirmação sugere que, embora Deus tenha falado no passado, agora ele fala com autoridade final por meio de Cristo. Logo, não reconhecer essa revelação seria ignorar o ápice do plano divino. O judaísmo, por sua vez, mantém-se firme na convicção de que a revelação no Sinai foi completa, suficiente e irrevogável. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, lemos: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O Deus que falou em Horebe é o mesmo Deus que sustenta Israel até hoje, e qualquer mudança no pacto é vista não como progresso, mas como possível distorção. E então, o impasse se torna existencial. Seguir a Jesus, para um cristão, é permanecer na verdade revelada. Para um judeu, é abandonar os pilares da Torá. Rejeitar Jesus, para o cristão, é rejeitar a salvação. Para o judeu, é manter-se fiel ao Deus que não muda. Essa divergência não pode ser amenizada por discursos genéricos de coexistência ou por relativizações do tipo cada um com sua verdade. As Escrituras não permitem essa neutralidade. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta declaração não oferece meio termo. Ou ele é quem disse ser, e tudo fora dele é insuficiente, ou não é, e toda a estrutura cristã se desmorona. Mas então, como lidar com essa tensão sem cair na arrogância, no proselitismo cego ou no desprezo pela fé do outro? A resposta não está em relativizar a verdade, mas em buscar compreendê-la com profundidade, humildade e temor, porque talvez a maior tragédia não esteja em discordarmos, mas em jamais termos parado para entender verdadeiramente o que o outro crê e por que crê. O conhecimento, quando guiado pela reverência, não divide, ele ilumina. E você, já parou para pensar se a forma como você entende Deus hoje é resultado de um encontro genuíno com a verdade revelada?
ou de séculos de tradição interpretativa que você herdou sem questionar? Talvez seja a hora de voltar ao texto, de reabrir as Escrituras com olhos renovados, não para concordar com tudo, mas para se permitir pensar com profundidade, porque no final, a fé que não é refletida pode ser apenas repetida. Até o próximo vídeo. Foi um prazer ter você aqui.